Lucas Veríssimo, a primeira aquisição proferida e anunciada pela gestão Augusto Melo, que, pelo que sabemos agora, não foi oficializada, não foi confirmada. A direção anunciou um acerto no valor de 8 milhões de euros para a compra em definitivo do Lucas Veríssimo junto ao Benfica de Portugal. O jogador está emprestado até a metade do ano, mas o Augusto Melo chegou até a dizer, porque já tinha proposta atrás dele, então a gente já conseguiu acertar poxa, por um valor considerável, 8 milhões de euros. É um zagueiro que pode disputar a Copa do Mundo, agora já não sei mais, porque teria uma visibilidade aqui boa no futebol brasileiro, jogou 6 meses nesse segundo semestre, foi uma das poucas coisas boas que o Corinthians do ano passado trouxe. Ele estava emprestado e a diretoria já tratou de adquirir em definitivo o Lucas Veríssimo. Pois bem, agora descobrimos que esse acordo ele não foi assinado pelo jogador, que o jogador vinha se recusando a assinar esse acerto em definitivo, mas o Corinthians tinha tempo, tinha até a metade do ano, porque já havia se acertado com o Benfica e ele estava emprestado. Pois bem, a informação chegou como uma bomba depois dele não ter participado do treino, né, aberto lá na Fazendinha, no Parque São Jorge, com público lá, doando alimentos, enfim, e prestigiando, né, o Augusto Melo postou na sua rede social, o Corinthians mais perto do povo, né, ele jogando algumas bolas para a torcida, né, para aproximar o torcedor, e o Lucas Veríssimo não só estava inscrito no Campeonato Paulista, juntamente dos outros reforços, né, mas com exceção do Rodrigo Garro, mas estava inscrito e treinando entre os titulares e estava confirmado para o jogo de amanhã contra o Guarani. Ele não participou do treino. E o Valmir Cruz chegou a dizer que ele teve dores no joelho. Pois bem, depois do treino veio a bomba. O Lucas Veríssimo comunicou à diretoria que não iria assinar esse acordo para a permanência dele em definitivo e, mais do que isso, que estaria aceitando uma proposta do Aldo Rail do Catar por 9 milhões de euros. Ou seja, aquele valor que o Corinthians estaria acertando com o Benfica é o detentor dos direitos, o time do Catar foi lá e pagou 9 milhões de euros para ter o jogador. Possivelmente por um salário 2, 3, 4, não sei, vezes maior do que ele ganha no Corinthians. E aí, provavelmente, eu estou especulando aqui, né, gente? Porque a gente sabe que quando os catares chegam, né, o Roger Guedes foi um caso, né, entre uma semifinal de Copa do Brasil, o cara, meu sonho é jogar lá. Também tem o sonho de ganhar 4, 5 milha por mês, né? Pois provavelmente a questão financeira pesou. É um jogador que, assim, teria... ele veio do futebol europeu, teria uma possibilidade muito grande assim de voltar à seleção pela visibilidade do Corinthians, do futebol brasileiro. Era uma ideia dele quando ele volta. É um cara que se identificou muito rápido com o torcedor e que, assim, virou líder, virou um xerife da zaga e, de repente, às vésperas da estreia, simplesmente vazou. Comunicou à diretoria que recebeu a proposta e tchau, não joga mais com a camisa do Corinthians. Obviamente pegou todo mundo de surpresa pelas informações, mas eu tô com uma pulguinha atrás da orelha aqui, que eu não consegui confirmar, porque o Corinthians contrata 3 jogadores em nível de titularidade na zaga, podendo jogar apenas 2. Assim, se não for uma linha de 3, mas o Mano Menezes dificilmente faz uma linha de 3. Então, assim, quando você tem Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Félix Torres, um vai sobrar, um iria sobrar. Será, tô conjecturando, que o Corinthians já não aguardava uma presepada dessa, uma possibilidade de algum deles sair, ou especialmente o Lucas Veríssimo, porque agora a gente pode confirmar que a dupla de zaga vai ser Gustavo Henrique e Félix Torres. E digo mais, no jogo contra o Guarani, o Félix Torres, que foi apresentado hoje ao torcedor, né, ele deu coletiva de apresentação pela manhã no CT, ele está inscrito, felizmente, porque ele vai ter que jogar. O Raul Gustavo, por exemplo, que voltou de empréstimo do Bahia, ele não foi inscrito. E aí, dos zagueiros inscritos, saindo o Lucas Veríssimo, tem apenas o Caetano, o Gustavo Henrique e o Félix Torres. Só que o Gustavo Henrique não estava pronto para jogar, pelo menos nas informações que a gente tem. Primeira rodada do Campeonato Paulista. Raniel está no bid e vai jogar a primeira rodada do Campeonato Paulista. Outros jogadores do Corinthians também estão no bid. O Félix Torres, por exemplo, já foi regularizado, já está com a documentação regularizada. O Gustavo Henrique também está com a documentação regularizada. Deixa eu ver quem mais aqui. O Hugo já está com a documentação regularizada. Diego Palacios também já está com a documentação regularizada. Raniel, como eu disse, também já está com a documentação regularizada. Mateuzinho ainda não está com a documentação regularizada.
também não foi anunciado, sequer apresentado pelo Corinthians, o Mateuzinho, lateral direito do Corinthians. Lateral direito que estava no Flamengo e agora é lateral direito no Corinthians. E o Rodrigo Garro também não está com a documentação regularizada. Pode ser que no momento em que você esteja assistindo esse vídeo, ele já esteja com a documentação pronta. Mas o Corinthians tem que pagar 20 milhões de reais para regularizar o jogador. Esta informação foi do Rosalá Santoro, no Alambrado Corintiano, no canal Alambrado Corintiano, do meu amigo Cascão, do Fabrício Bósio. E o Rosalá Santoro disse exatamente isso, que o Corinthians tem que pagar 20 milhões de reais pela contratação do Garro, pela primeira parcela da contratação do Garro. Na verdade, segundo ele, o Corinthians tinha que depositar a primeira parcela do Garro na casa de 2 milhões de dólares. E isso, na hora de assinar o contrato, mudou para 4 milhões de dólares. Cerca de 20 milhões de reais. Colocaram as duas parcelas juntas. E aí o Corinthians não tinha dinheiro em caixa para fazer esta movimentação. Se pintar dinheiro em caixa no Corinthians nas próximas horas, o Garro, que foi contratado no total de 6 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais, aí é possível que ele jogue, mas ele tem que aparecer no bid até hoje. O nome dele tem que aparecer no bid até hoje. Acho que dificilmente o Garro vai estar com a camisa do Corinthians para este jogo contra o Guarani. Daqui a pouco eu vou falar do time do Corinthians, do provável time do Corinthians que deve jogar contra o Guarani. Tá? Aliás, eu posso falar agora, né? Posso falar agora do provável time do Corinthians que deve jogar contra o Guarani. Vou colocar um campinho para vocês. Se não joga o Garro, vai jogar o Rojas. O Rojas que tem surpreendido o Mano Menezes nesses primeiros treinos. Tem jogado muito bem nesses primeiros treinos. Então, se não joga o Garro, joga o Rojas. O time vai jogar com o Cássio, com o Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e o Hugo, o Ranielli, o Maicon. E aí, no meio de campo, o Rojas, o Matheus Araújo e o Romero e o Yuri Alberto no ataque, no esquema 4-2-3-1. Né? É esse o esquema do Corinthians, o 4-2-3-1, do técnico Mano Menezes. Alguns jogadores conhecidos do torcedor corintiano já do ano passado, como o Yuri Alberto, o Romero, o Rojas, etc. e tal, mas alguns jogadores diferentes, como o Ranielli, como o Hugo, jogadores que vão estar presentes entre os titulares desse time do Corinthians. Se o Garro não jogar, vai jogar o Rojas, se não, vai jogar, se não entra o Garro no lugar do Rojas. Bom, quero atualizar vocês sobre algumas informações. Primeiro, o Corinthians recebeu uma proposta do Olympiacos da Grécia pela venda do Fausto Vera, pela negociação do Fausto Vera, mas o Corinthians já negou a primeira proposta. A primeira proposta foi negada pelo Corinthians. Vamos aguardar os próximos episódios se o Corinthians vai receber uma proposta mais alta ou não. Eu não sei dos valores desta proposta, mas eu sei que o Corinthians recebeu uma proposta do Olympiacos da Grécia pela venda do Fausto Vera. E o Corinthians continua no mercado da bola. Não desistiu do Thiago Maia. Continua buscando o Thiago Maia. O Thiago Maia foi liberado pelo Flamengo para acertar a vida com o Internacional, mas ainda não fechou a contratação com o Internacional. E o Corinthians não desistiu da contratação do Thiago Maia. Inclusive, hoje uma pessoa me falou que a proposta do Corinthians continua de pé, a proposta de contratação para o Thiago Maia continua de pé na mesa do Flamengo. A proposta continua na mesa do Flamengo. Vai depender do Marcos Braz, que tem, nesse momento, uma boa relação com a diretoria do Corinthians, se vai fazer negócio com o Internacional ou se vai fazer negócio com o Corinthians. O Flamengo já tinha liberado o Thiago Maia para fazer negócio com o Internacional, mas parece que deu alguma coisa para trás e o Thiago Maia pode fazer negócio com o Corinthians. Hora de falar sobre o Corinthians, preciso te atualizar sobre Chicão, que hoje ocupa um cargo de coordenador entre a base e o profissional, é o homem de confiança do Augusto Melo no departamento de futebol alvinegro. Na semana que passou, o juiz Jefferson do Amaral soltou uma decisão favorável ao Chicão em processo que ele move contra o Corinthians desde 2014. A alegação é de que o Chicão tinha direito a recebimento de direitos de imagem, ou melhor, direitos de arena. A condenação do Corinthians foi de R$452 mil. Mas, ao que consta, o Corinthians não vai ter esse prejuízo.
Chicão disse o seguinte, abre aspas, vou manter o que combinei com o presidente Augusto Melo, quando fui contratado para voltar a trabalhar no clube. Falei para o presidente que abriria mão dessa grana e vou comunicar a minha decisão ao advogado. Se não for possível desistir do processo, vou devolver o dinheiro, afirmou Chicão. O juiz deu prazo de 5 dias para que o Chicão indique sua conta e deu um prazo seguinte de 15 dias para que o Corinthians faça o pagamento.